Todos. Estamos aqui para mais um dia desse evento que está sendo realizado pelo Centro de Estudos da Amprev, em parceria com a PFNSS, com a PGF. Ontem nós tivemos um dia muito proveitoso, tanto em apresentações quanto em oficinas, e hoje também teremos excelente palestra, que é do Efetiva Prev. Eu acho que muita gente ficou curiosa depois do que nós falamos ontem, e logo mais nós teremos a apresentação da doutora Rebeca e do doutor Felipe, e teremos as nossas oficinas. Vou passar aqui para o doutor Sebastião, que nós tivemos uma alteração em razão de alguns horários, para tentarmos antecipar a nossa plenária de encerramento, e o doutor Sebastião que vai passar esses recados. Peço, então, que nos acompanhe, quero agradecer aos colegas que estão acompanhando a transmissão também. Muito obrigada. Bom dia, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que todos estejam bem restabelecidos de ontem, né, dos nossos eventos, nossas comemorações. Quem foi no congresso lá teve dificuldade realmente de entrar, porque estava bem lotado lá. Graças a Deus foi um bom problema, dizia a presidente Dilma. Mas eu creio que será exitosa aquela missão lá da PEC. Bem, com relação à programação de hoje, nós fizemos alguns ajustes. Eu atendi alguns pedidos, que alguém tem deslocamento no final da tarde, então, o que nós fizemos? Nós teríamos a plenária na parte da tarde. Então, nós teremos agora às 10 horas a palestra da doutora Rebeca. Terminando a palestra dela, nós teremos as oficinas, também atendendo a pedido. Eu juntei duas oficinas, benefícios rurais com benefícios assistenciais, que vai ficar nessa sala aqui ao lado, tá bom? E a outra oficina, que é a implantação de benefícios administrativos e judiciais, vai ficar naquela sala à direita, onde ontem reuniu o benefício especial, a aposentadoria especial e atividade especial, tá certo? Aqui no final do corredor, à direita. Não vou apontar não, para não virar meme de novo. A gente perde um amigo, mas não perde a viagem. Bom, e depois, ao final, o encerramento, que seria às 16 horas, nós o faremos às 13 horas, tá bom? Então, às 13 horas, nós teremos um coffee break aqui, como diz lá em Portugal, um pequeno almoço. Então, às 13 horas, nós teremos um coffee break aqui, um pequeno almoço, para quem quiser ficar por aqui e almoçar, aí depois estamos despedidos, tá bom? E ao final, assim que terminar, antes do coffee break, nós entregaremos uns brindes aqui da Amprev, tá bom? Para quem não é sócio da Amprev, nós vamos dar a agenda e alguns regalos aqui, tá bom? É isso. Na verdade, eu estou também aqui enrolando, Santíssima está chegando, esperando ela chegar. Olha, ver se ela chega. Mas a doutora Kédia, a gente pode fazer um resumo do que se falou ontem lá com a atividade especial, lá com a perícia médica. Fala aí, faz um resumo para quem não foi. Infelizmente, nós não estamos podendo transmitir as oficinas, porque elas ocorrem simultaneamente nas salas e não tem condições da gente transmitir. Mas o propósito, hoje, assim, no nosso encerramento, é darmos encaminhamentos a essas demandas. E ontem foi maravilhoso, porque nós tivemos representantes do INSS debatendo benefícios por incapacidade, encontrando soluções, e também, e um super agradecimento, nós fomos recebidos pelo secretário de Previdência Social, doutor Adroaldo, lá no Ministério. Então, uma das oficinas se realizou aqui, e a outra oficina se realizou no Ministério da Previdência, na presença também da doutora Márcia, que é a diretora da perícia médica. E para atividades especiais, muitos colegas nos relatam as dificuldades nos processos. E foi algo muito importante que o doutor Navi, que é o nosso chefe de divisão, levou todos esses encaminhamentos e essas ideias diretamente ao Ministério. Então, já estamos colhendo ótimos frutos do nosso evento e chegou a nossa querida doutora Santíssima. Vou passar a palavra para ela. Continue também. Então, eu estou contando, doutora Santíssima, até é legal te passar, que uma das oficinas foi realizada aqui e a outra oficina, nós nos deslocamos no Ministério. Tá. E o secretário Adroaldo já anotou os encaminhamentos, já conversou conosco, acredito que daqui sairá um grupo de trabalho. E agradecer também ao doutor Felipe, que é o nosso parceiro lá no Ministério em tudo, mas
o objetivo da Amprev, do Centro de Estudos, era essa comunicação de todos os envolvidos na seara previdenciária. E já estar colhendo esses frutos, mesmo durante o evento, doutora Santíssima, é algo que está nos deixando muito felizes, porque eu já estou vendo que o resultado vem. Então, é agradecer e também dizer aos colegas procuradores federais que estão assistindo e os que estão aqui no evento, que o Centro de Estudos ele está colhendo material para a revista. Então, temos colegas com textos maravilhosos, com teses, com defesas, que precisam enriquecer o nosso trabalho. Então, gostaria de pedir que encaminhasse a Amprev para que a gente possa divulgar e aprofundar também nesses estudos e conhecer vocês. Tem gente no Brasil todo, tem procurador federal tão empenhado na lide previdenciária e nós queremos conhecê-los. Tá? Então, façam coro conosco na nossa luta. E agora sim, doutora Santíssima. Bom dia, colegas. Eu vou complementar o que ela disse aqui agora com outro assunto. A Amprev está construindo o livro Memórias da Amprev. Quem está coordenando isso é a nossa diretora de eventos, doutora Dolores. Eu acho que ela está ali, Dolores, por gentileza. E quem faz parte da Amprev, ou mesmo que não faça parte, que conhece o trabalho da Amprev, que quiser prestar um depoimento, pode mandar o seu texto para que faça parte desse livro. Eu conclamo a todos que são da Amprev que mande o seu comentário, mande a sua fala, para que possa ficar registrado. Nós temos aí pessoas que estão na Amprev desde antes que ela nascesse, e outros que chegaram depois e que, ainda que não tenham participado, conhecem o trabalho da Amprev. Então, esse depoimento é muito importante. Espero contar com vocês para isso, certo? Continuando hoje, né, o evento, eu quero, mais uma vez, parabenizar o Centro de Estudos com esse trabalho maravilhoso, a todos vocês que aqui estão presentes, que aqui compareceram, que estão contribuindo com esse trabalho. Ontem, quando cheguei aqui, que Faustino me falou que vocês tinham ido para o Ministério, eu falei, olha, avançou demais, muito mais do que a gente imaginava. E, às vezes, eu digo para eles, não se preocupe. Nós fizemos o seminário em Recife, teve um grupo reduzido de pessoas. Mas as coisas acontecem assim. Nada começa na multidão, a não ser quando é escândalo. Quando é coisa boa, sempre começa com pouca gente. Quando é tragédia, quando é escândalo, aí tem muita gente. Então, se tem pouco, é sinal de que a coisa é boa. Atrás do que é bom, ninguém vai. É preciso que é a coisa boa que vem atrás da gente. Então, não se preocupe, daqui a pouco, cada dia, alguém vai assistir, vai contar, vai dizer que foi bom, e, na sequência, alguém vai querer vir assistir. Continuaremos com os eventos. A doutora Kedma acabou de falar sobre a revista, que é muito importante. Espero que vocês contribuam com isso, que vocês tenham um excelente dia de encerramento do curso. Bom dia para todos. Bem, só isso que, reforçando aqui que a doutora Santíssima e a doutora Kedma disseram, nós trabalhamos muito, né, os procuradores que atuam em matéria previdenciária trabalham muito, trabalham de forma incansável, só que a gente, às vezes, mostra muito pouco o nosso trabalho. Muito pouco. Eu estou dizendo isso, eu já contei isso aqui ontem, vou repetir aqui, né, isso me chamou a atenção, e o que me motivou, inclusive, a chamar algumas pessoas para a gente tirar do papel o Centro de Estudos, foi um despacho que nós fizemos com o ministro Herman Benjamin, ainda quando nós fomos fazer entre aspas, um lobby lá da revisão da vida toda, e ele disse assim, ele nos disse literalmente assim, procurei um artigo decente sobre revisão da vida toda e não encontrei nenhum. Achei alguns meia boca, a palavra dele, feito por Instituto de Advogados Privados, o IEPREV e o IBDP. Eu não achei nenhum artigo consistente, tive que dizer que teve que pôr os assessores dele para fundamentar, pesquisar, saber de onde veio, como começou, por onde passou. E aí, na hora, eu fiquei quieto, porque eu realmente não lembrava também de nenhum, nem eu nunca escrevi sobre isso. Aí, quando cheguei em casa, eu fui procurar, fui googlar, como diz, né? Googlei lá, pesquisei artigo, revisão toda, alguma coisa assim, realmente não tem. Vocês podem agora entrar e pesquisar. Vocês não acham nenhum artigo consistente falando sobre isso. Ou seja, nós trabalhamos muito, mas vendemos muito mal o que nós fazemos tão bem. Aí chegamos, na época, eu procurei a Santíssima e o Aloysio, falei com ele sobre isso, falei, sei que vocês têm previsto a criação de um centro de estudos, por que a gente não tira do papel?
Sim, eu falei para ela para pôr alguém para fazer isso, né? Ela falou assim, então você... Ela falou, então você está... Você assume, meu filho. Né? Aí ela falou assim, estávamos eu e o Fábio Luca, ela falou assim, vocês dois então assumem, vocês começam aí e tal. Enfim, começamos. Aí fui atrás, falei com o Kedma na época, né? Isso ainda no ano passado, falei com o Kedma, com o Elvis já era um entusiasta, porque o Elvis é filiado antigo nosso aqui. Aí falei com o Elvis já era um entusiasta, falei com o Kedma, que chegou depois, afiliou depois. Aí falei com o Kedma, ela falou assim, excelente. E o bom, ela falou assim, o bom é que está tudo convergindo para o que nós queremos fazer. Então nós temos várias frentes, mas nada acontecendo em paralelo para que não chegue a lugar nenhum. Nós temos várias frentes acontecendo e convergindo para um ponto em comum, que é prevenção de litígio, redução de demanda, mediação de conflito. Inclusive a Amprev tem também prevista, tem criada, aliás, e registrada, uma Câmara de Conciliação Previdenciária, a Comprev. Nós temos uma Câmara registrada. Então, logo saiu a lei da arbitragem e tudo mais, foi feito, foi criado, está aqui prevista. Inclusive, esse andar de cima aqui, para quem chega ali à direita, tem o Conselho Regional de Administração, o CRA, aquela sala é própria, esse prédio aqui é próprio, a sala ali em cima também é própria da Amprev, e a ideia, eu propus isso para tão logo vença o contrato com eles, que lá seja cedido para o Centro de Estudos, o Comprev, enfim, para que nós realmente possamos avançar. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque eu sei que quem está aqui é quem mais trabalha, né? Quer dizer, vocês, né, são os que, de fato, como diz lá em Minas, pega o boi pelo chifre, né? Isso que minha mãe fala, né? Meu filho, não adianta fazer discurso bonito, você tem que pegar o boi pelo chifre, né? Então, se vocês que de fato pegam, né, o boi pelo chifre, tem que começar a mostrar o que fazem. Então, todos vocês que trabalham com isso, têm que começar a escrever sobre isso, têm que começar a dar visibilidade sobre isso. Pois não, doutor? Claro. Rodrigo. Rodrigo, levanta bem mais aqui, porque Te vejo. Dá lá, seu. Desculpa interromper, mas eu até acabei de chegar, a Santíssima me convidou para vir aqui nesse workshop, acabou que ontem eu não pude estar aqui, cheguei ontem à noite. Na verdade, só para colocar alguma, né, uma posição, eu fiz muito tempo parte da escola, né, aqui da AGU, e a gente fez um livro que é a Reforma Previdenciária na Visão dos Advogados Públicos. Até eu, o Frederico Amado e o Fernando Maciel. E nesse livro a gente tem um artigo com relação à revisão da vida toda. Tá? Então, só estou dando esse esclarecimento porque a gente fez uma divulgação do livro, talvez, infelizmente, né, nem todos ficaram sabendo, mas é um livro que eu recomendo e que temos lá várias questões abordando aí a reforma previdenciária, inclusive a revisão da vida toda. Eu tenho um artigo também lá. Digo isso porque, né, eu acho que esse tipo de discussão e esse tipo, né, de abordagem, como foi feita lá com o ministro Benjamin, eu acho que a carreira, às vezes, ela peca, né, por essa comunicação. Então, estou dizendo isso porque a gente tem um livro, tá, de reforma previdenciária na visão aí dos advogados públicos. Depois eu vou passar um para vocês aqui. Até, se eu soubesse, teria trazido de presente aqui para vocês, para a biblioteca, tá certo? E fico à disposição em Minas, né, para que vocês precisarem. Eu acho que o trabalho da escola ele é precioso, né? Digo isso porque eu fiquei muito tempo na escola da AGU. Então, assim, saí tem pouco tempo. Atualmente eu estou trabalhando lá com o TRF, né, as ações lá, as ações prioritárias no TRF. Então, assim, contem comigo aí, de repente, para o que vocês precisarem. Às vezes a gente tem uns artigos que às vezes vocês não têm conhecimento, mas que a gente tem até mesmo para ajudar vocês nesse tipo de abordagem, tá ok? Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo é de Minas Gerais e integra o Conselho Executivo da Amprev como suplente da Diretoria de Comunicação. Por chamado da gente, veio exatamente para a gente tratar desses assuntos para levar para Minas essa bandeira da Amprev. Eu vou só completar uma coisa para vocês aqui. Aqui na Amprev se trabalha de forma conjunta. Todo mundo que chega, todas as pessoas que chegam e que tem uma proposta de trabalho para somar, tem espaço. Ninguém que chegar aqui e que tiver uma ideia que some, a gente só não aceita quem venha para desagregar, que não é o nosso propósito. Nosso propósito é caminhar juntos, construindo juntos, porque quando a gente trabalha em conjunto, o resultado é bem mais positivo.
seja quem for, que vier se juntar a nós, quiser participar do trabalho da Amprev, tem espaço para todos. Tem matéria de toda a natureza aqui para ser trabalhada, tá? Obrigada. Ótimo, então. Obrigado. Quando o doutor Faustino falou aqui sobre a Câmara, eu vou voltar de novo. Nós temos aqui a doutora Maria Dolores, que participou da criação da CAPREV, a Câmara de Conciliação Prévia, da Amprev. Então, quer dizer, é uma pessoa que pode trazer toda a colaboração para nós. Com certeza, nós vamos reativá-la. Então, bem, para a gente chamar a doutora Rebeca e o doutor Felipe aqui, pode bater palma para a presidente. Então, é isso. Obrigado pelo... Eu soube falar mesmo do livro, eu não vi, confesso que eu não vi, mas o problema do livro é que, às vezes, ele não consegue ir para o... Né, quando ele vai o livro, só vai a propaganda do livro, não vai o artigo. Nesse quesito, o artigo é melhor, porque você, de algum modo, ele entra em alguma área da internet. Então... inclusive o Frederico, há 2, 3 semanas, ele filiou também, é nosso filiado. Inclusive, eu estou agora fortalecendo o Centro de Estudos. Né? Inclusive, desde antes de ontem, formalmente passou a fazer parte dele a Kedma, o Elvis, e mais algum de vocês. Né? Quem tiver interesse em integrar o Centro de Estudos, né, está convidado, fica aqui o convite, tá bom? Mas muito obrigado a todos pela presença. E sem maiores delongas, eu vou convidar, então, para a nossa palestra. Obrigado. Eu vou convidar agora para a primeira palestra do dia, e é a única palestra do dia, né, pela importância dela, ficou num dia só, né? Deixei a doutora Rebeca aqui para brilhar aqui, junto com o doutor Felipe. Então, eu vou convidar agora para compor a mesa aqui e assumir o painel da manhã, a doutora Rebeca Santa Cruz, que vai falar sobre a internalização administrativa dos precedentes judiciais. E o doutor Felipe, que é o nosso conju, é o consultor jurídico do Ministério da Previdência, tá bom? O doutor Felipe trabalhou comigo quando eu fui procurador-geral do INSS e viu que ele progrediu, ele virou consultor jurídico. É isso, tá bom? Após o término da fala da doutora Rebeca, nós iremos para as oficinas, tá? Sem muita perda de tempo. Vocês escolhem que as 2 oficinas aqui. Na verdade, são 3, já expliquei que nós juntamos 2. A primeira oficina fica aqui, que é benefício rural e benefícios assistenciais. Fica aqui ao lado, no fundo de vocês aqui. E a outra oficina fica ao final do corredor à direita. Terminadas as oficinas, voltem para cá, tá bom? Em torno de 12h30, 12h20, 12h30, quem puder sair das oficinas, volta para cá, que aí nós faremos a plenária para tirarmos alguns encaminhamentos. Terminada a plenária, nós faremos o coffee break às 13 horas. Terminado o coffee break, está encerrado, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos, e eu passo para a doutora Rebeca. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer à Amprev o espaço aqui que nos foi dado, né, na pessoa da doutora Santíssima, na pessoa de Sebastião, que é meu colega lá de setor da COEG. E esse espaço aqui para falar de um tema que é tão importante para a instituição e é tão importante para mim, faz parte da minha vida há muitos anos. Inclusive, minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema. Inclusive, eu vou, em breve, publicar um livro, só estou esperando aí a nossa publicação da portaria do Efetiva Prev para conseguir colocar isso no livro também e ele já sair devidamente atualizado. E o tema é justamente a internalização administrativa dos precedentes judiciais. Na minha dissertação, eu estudo a internalização administrativa com relação à administração pública em geral e a ideia era me aprofundar na sistemática que existe no INSS para tentar dar alguma aplicabilidade prática ao trabalho. E a minha grande inquietação, que motivou aí meus estudos, foi, desde que eu entrei no PGF, era a seguinte: por que é que, no contencioso, a gente pode reconhecer ali a autoridade do precedente vinculante para deixar de apresentar contestação, para deixar de recorrer, para oferecer acordo? E por que é que, diante desses mesmos precedentes, a administração pública não já pode adotar esse entendimento e evitar a judicialização, né? Evitar o nascimento do conflito? A gente acaba ali perdendo no contencioso muita energia com demandas absolutamente desnecessárias
e demandas que já estão fadadas ao insucesso, né? A gente não tem como, se tem um precedente vinculante, e aqui, claro que eu não falo de qualquer precedente, né? São aqueles precedentes vinculantes lá do 927 do Código de Processo Civil. Se já tem um precedente vinculante, a demanda já tem o destino certo, que é a procedência, que é a concessão judicial do benefício. E, se a gente for pensar o caminho da despesa pública até a implantação do benefício, não é nem um pouco eficiente, né? A gente tem ali o pagamento de juros com honorários advocatícios. Então, assim, eu, no meu trabalho, eu analisei muito a questão da internalização na PGFN. E eu pude ver que lá eles têm um mecanismo de internalização muito eficiente. Lá, no mesmo momento que eles internalizam precedente na esfera contenciosa, eles também o fazem na administrativa. Existe um trabalho assim, dialógico entre PGFN, Receita Federal e CARF, né? Então, eles trabalham em conjunto lá, a Receita Federal manda as perguntas, eles aproveitam o mesmo ato ali, a PGFN interpreta o precedente, porque a gente tem que analisar também como é que a administração vai aplicar. Então, esse precedente precisa estar devidamente interpretado, e ninguém melhor do que para fazer isso do que o órgão jurídico, né? Do que a PGF, lá a PGFN, e no mesmo ato, no mesmo momento, eles internalizam ali o precedente para as duas esferas. Claro que nem sempre eles conseguem aí o sucesso da internalização em todos os temas, da internalização administrativa, mas o fato é que lá existe um sistema devidamente organizado de internalização. E aqui no INSS, a gente sempre teve a possibilidade de internalização. A internalização não é algo inédito. A gente tem lá, desde a Lei Complementar 73, a possibilidade de internalização por parecer do ministro, parecer da Conju, aprovado pelo ministro. Acontece que esse procedimento é muito aleatório, né? A gente não tem uma sistemática. É como se ficasse sempre na esfera ali de discricionariedade da administração, de internalizar ou não internalizar. E a gente percebe que, por falta desse fluxo, as matérias e as discussões ali acabam se perdendo. Às vezes, até tem uma provocação da PFE ali, quando se manifesta, provoca para a internalização, mas que, de repente, o NUP se fecha, a discussão se perde, e a gente ali não tem um resultado prático efetivo no final das contas. Então, assim, o INSS trabalha, a gente sabe que a gente não pode ignorar a complexidade da política pública previdenciária. Claro que somos diferentes da PGFN. A gente não tem como construir um modelo igual ao deles. Mas, se a gente não tem como construir um modelo igual ao deles, que a gente, pelo menos, construa o nosso, mas que a gente construa algum modelo, né? E aí a gente sabe que o INSS trabalha com a ideia de legalidade estrita ali. O que vale para o INSS é aquilo que a interpretação que o regulamento traz da lei e a interpretação que o INSS faz através da instrução normativa da lei. Mas a gente precisa ter a consciência de que, trabalhando num sistema de precedentes obrigatórios, e a gente completou 9 anos de CPC, e a gente tem um sistema de precedentes judiciais obrigatórios. Então, trabalhando no sistema de precedentes obrigatórios, quando há dissenso interpretativo da lei, dissenso interpretativo, o judiciário entendendo uma coisa, a administração pública entendendo outra coisa, a gente precisa reconhecer que quem é competente para definir o sentido e o alcance das normas legais é o Poder Judiciário. São os tribunais de superposição, e esse poder é conferido ali pela Constituição Federal, muito antes, inclusive, da instituição do sistema de precedentes obrigatórios. Então, no contencioso, a gente já tem caminhado assim, há muito tempo, desde a Portaria 488, que foi uma grande virada de chave para a gente no contencioso, a gente já tem caminhado a passos largos para reconhecer a autoridade dos precedentes. E a administração precisa acompanhar esse movimento, né? Até esqueci de passar os slides. Sim, vamos fazer aqui uma apresentação compartilhada. Deixa eu passar a palavra para o Felipe. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, Felipe Cavalcante, eu sou procurador federal do concurso de 2010, assumi no Amapá, passei alguns anos no contencioso, tocando o contencioso previdenciário do Amapá, passei também por Roraima, onde eu fui procurador-chefe lá no Estado, tocando principalmente o previdenciário, porque era nós e nós mesmos, quase que sozinhos, e, eventualmente, vim para Brasília, passei a atuar com assessoramento interno da autarquia há alguns anos, onde conheci colegas do Conselho, onde fiz grandes amigos, e cheguei a ocupar, sob a batuta do Dr. Sebastião, a coordenação de redução de litígios e orientações ao contencioso
da PFN-SS por um breve período, até que tive a sorte ou o azar de cair para a consultoria jurídica, onde me encontro atualmente na função de chefia lá da consultoria. E essa visão de passar pelo contencioso, pelo assessoramento local, depois o assessoramento regional, a PFE-SED e a consultoria, me deram uma visão e uma angústia muito grande com relação ao tema do debate de hoje, que é a desjudicialização. Desde o começo da carreira eu conheci o Elvis e ele fica cutucando, né? Desjudicializar, desjudicializar. Em todas as fases, em todos os momentos, ele fica sempre ali, porque é um tema muito importante, é um tema que a gente precisa vencer, precisa enfrentar para conseguir chegar no dia seguinte, dado o número de advogados que a OAB lança todos os anos, e a gente sabe, dados quase que não tanto científicos, eu não tenho exatamente o número, mas a gente sabe que boa parte dos novos advogados estão caindo para a matéria previdenciária, desde que houve um fechamento da jurisdição trabalhista e uma facilitação, é muito fácil litigar contra o INSS hoje. É um direito do dia a dia, faz parte da vida de todos, e os advogados vêm. E vocês sabem que a gente recebe quase 1,5 milhão de novas citações ano, que é a maior demanda da PGF, a maior demanda da AGU, é a maior demanda do judiciário, considerando um único litigante. E, como a doutora Rebeca disse, a gente tem uma dificuldade de desjudicializar, a gente tem uma dificuldade de internalizar, e em alguns momentos da minha vida, inclusive na PFE-SED, Sebastião, sendo o responsável pela coordenação de redução de litígio, desjudicialização, eu não sabia, de uma forma muito clara, o que fazer com os processos que chegavam, porque, às vezes, vem do contencioso para a ciência de uma decisão, eu tomava ciência, mas, ok, eu dava ciência para o procurador-chefe. E também não sabia até que ponto aquilo era sistematizado, de que forma, quais órgãos deveriam se manifestar, quem deveria dar o aval para que a gente internalizasse ou não, coisa que a PGFN, coisa que a Receita fazem, e fazem muito bem. E a inquietação que a colega Rebeca coloca, eu sofria não com a base tão sólida acadêmica, com livro escrito e tudo, que eu nunca cheguei nesse patamar. Mas, sim, nos angustia. A gente precisa enfrentar, a gente tem que fazer. E eu imaginava que seria fácil. Em algum momento da vida, eu também disse, ok, vou pegar aqui o exemplo da PFN e vamos replicar. Porque a gente tem o Conselho de Recursos da Previdência, ele tem o CARF, a gente tem a PGF, eles têm a PGFN, é fácil. Faz ali um cara crachá e a gente internaliza. E eu cheguei à consultoria do Ministério ainda com essa visão, que é uma visão de quem está lidando com o processo judicial, com o volume, com as métricas, com a página cheia de processos que você recebe todo dia no Sapiens. E, ao chegar na consultoria jurídica, eu comecei a ter contato, de uma forma mais frequente, com aspectos políticos e aspectos estratégicos da política previdenciária, e com o Dr. Benedito Brunca, que está lá há décadas e já passou por todas as etapas e todos os cargos, e ele tem uma visão muito boa, e ele passou a incutir em mim uma visão que eu não tinha, que eu já tive a chance também de debater com a Rebeca, que é a dificuldade que nós temos de simplesmente replicar o modelo da PGFN, por uma questão muito simples. O judiciário trata a matéria tributária de forma distinta do que trata a matéria previdenciária. Eu nunca ouvi falar de decisão judicial relativizar o limite de isenção do imposto de renda. Em vez de ser 2.080, vamos jogar aqui para 2.500, porque o cara é coitadinho. Eles não fazem isso com a matéria tributária. Mas com a matéria previdenciária, sim. E eles fazem isso todo dia. É um princípio. Na dúvida, conceda. Né? É muito difícil a gente litigar quando o próprio judiciário não nos fornece nenhum patamar de segurança. É muito difícil a gente internalizar quando, palavras também de Benedito Brunca, a gente discute, avalia, amadurece, fazemos um acordo do que seria o limite até onde nós estamos dispostos a ir. E, de repente, o acordo que nós fizemos, em vez de teto, se transforma em piso. Porque, se nós já reconhecemos até aqui, o judiciário vai fazer mais uma analogia, vai fazer mais um alargamento, vai ampliar aquela política para muito além do que nós discutimos, gostaríamos e acordamos. E isso acontece, inclusive, em níveis normativos, na questão do IRSM. O governo discutiu, debateu, aprovou uma lei no Congresso para dizer que a gente faria um acordo em determinados termos.
E aí, de repente, o judiciário diz que se a gente fez um acordo, a gente reconheceu, o reconhecimento reabre a decadência e mais 10 anos de pancada para cima da gente. Então, essa postura do judiciário com relação à matéria previdenciária, que é absolutamente distinta da matéria tributária, faz com que nós precisemos ter fluxos distintos de internalização. Para o tributário é muito fácil. A PGFN interpreta uma decisão, aquilo é internalizado administrativamente e dificilmente o judiciário vai ficar alargando, ampliando. Mas a cada tema previdenciário, a gente tem um trauma, a gente tem um medo e um receio de internalizar. E esse medo, receio, ele se coloca de várias formas. Às vezes é pela questão operacional, às vezes é sim pela questão orçamentária, e cada tema a gente precisa, de fato, avaliar com muito cuidado individualmente. Por isso, discutindo também com a doutora Rebeca, com Vivian, com colegas que fazem parte e discutem isso quase que diuturnamente, a gente percebeu que não dá simplesmente para fazer um fluxo copiando o que temos na Receita. E aí, o que podemos fazer? Podemos nos debater sobre os vários temas que já passaram, né? E isso foi algo que também tentamos fazer empiricamente, desorganizadamente, muito nas coxas, sozinhos, individualmente. O Sérgio fazia no INSS, o Sebastião e a Kedma no contencioso, eu no Ministério. A gente percebeu em algum momento que várias pessoas tinham iniciativas muito parecidas e que não estava organizado. No Ministério, um estudo que eu comecei a fazer na época do PRIAP, Programa de Resposta Imediata em Ações Previdenciárias, eu acho que isso foi em 2019, eu participei de um daqueles grupos, uma daquelas oficinas, e me debrucei um pouco sobre o estudo da desjudicialização, como fazer, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu tentei, em poucos meses no INSS, aprofundar o estudo, não consegui tirar do papel absolutamente nada, como fazer para desjudicializar, quais são as principais causas. E aí algo me chamou a atenção. As discrepâncias de entendimento. Porque se nós temos a posição do judiciário dizendo uma coisa e a autarquia aplicando outra, é óbvio que aquilo vai levar à judicialização. E isso a gente consegue controlar, porque nós podemos fazer, com os mecanismos que temos, a parar as arestas. Por que a autarquia não está aplicando aquilo que o judiciário já definiu? Da mesma forma com o conselho. A gente tem aqui um conselheiro que já participou de reuniões comigo e eu disse, é inadmissível que a autarquia tenha um fluxo distinto daquilo que o conselho já decidiu, já pacificou. Mas acontece. A gente tem IN soltas, normas esparsas. Às vezes, por uma simples dificuldade na organização do conhecimento, a gente continua adotando práticas distintas daquilo que já foi pacificado em alguma instância. Então, me assomou de uma forma muito clara que a gente precisava fazer 2 trabalhos básicos. Primeiro, alinhar as práticas do INSS com as práticas do Conselho. Segundo, alinhar as práticas da administração como um todo com as práticas do judicial. E, infelizmente, a gente não consegue alinhar as práticas de um juiz com outro, porque eu tenho a sorte hoje de estar podendo participar de algumas reuniões, por exemplo, no CNJ, com alguns conselheiros, com alguns ministros, e eu disse para o ministro Luiz Felipe Salomão, boa parte da judicialização vem do judiciário, porque não importa a política que nós apliquemos. Não importa que a administração esteja em uníssono funcionando. Sempre alguém vai entrar com ação e um juiz vai definir de forma diferente do juiz do lado. Se o judiciário não fizer parte da solução, enquanto eles tiverem essa liberdade ampla e restrita de decidir como fazem, sempre teremos judicialização e sempre teremos advogados interessados em judicializar. Então, existe uma parte do problema que nós não podemos controlar. E existe uma parte do problema que a gente controla. Tentei, muito nas coxas, muito incipientemente, de forma desorganizada e pouco profissional, chamar o conselho para tentar alinhar, aproveitar a posição que eu tenho hoje para colocar determinados pareceres e determinadas medidas na mesa do ministro, para ver se ele assina e uniformiza, e eu tive a sorte de encontrar na PGF colegas, como a doutora Rebeca, que estavam trabalhando exatamente na mesma coisa, de uma forma muito mais organizada. E aí eu devolvo aqui para você apresente um pouco o que ele está fazendo. Bom, com relação a essa questão que você falou, a gente relembrar o que o nosso secretário Adroaldo falou ontem, né? Da necessidade da gente não abandonar o combate. E aí, como é que bota aqui? E aí, tem que ficar muito claro que quando a gente fala em internalização, a gente não está abandonando o combate.
tá? Porque no contencioso, na PROCPREV, a gente tem um trabalho que é estratégico, né? O Proestratégia está aí para falar sobre isso. A gente tem um trabalho de tentar identificar ali as teses novas no nascedouro. E a gente, claro que a gente pode fazer muito mais, né? Eu recentemente eu passei a integrar a Comissão de Seguridade Social da OAB e eu estou vendo como aquilo ali é importante, a gente estar dentro dali, porque é ali que nascem as teses. Então, assim, vamos incentivar a PGF. Não é a gente mudar o foco, é a gente tentar entender a judicialização antes que ela exista e nos preparar para isso, construir teses, repertório argumentativo ali antes que exploda e que aquilo ali a gente muitas vezes só vai se organizar para combater quando está nos tribunais. E a gente, por exemplo, pode começar a utilizar aquele dispositivo da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que fala da necessidade das decisões judiciais levarem em consideração os impactos que as decisões vão ter na administração. E a gente usa muito pouco esse dispositivo. Claro que a gente não tem como ficar fazendo estudo de impacto econômico para tudo, mas para as matérias relevantes, para aquilo que está lá afetado no STJ, para aquilo que a gente está com a CP, vamos levar para o judiciário, se vocês decidirem assim, a administração vai parar, a gente não tem como operacionalizar isso, o impacto financeiro vai ser esse. A gente fez, eu estava até conversando com o Vivian antes sobre isso, não fez? A gente fez esse estudo, por exemplo, naquela questão do adicional de 25%, e a gente ganhou. Lá estava muito... Inclusive, o voto lá no STF, um dos votos falava se o judiciário conceder aqui, os cofres públicos que já estão tão combalidos, a gente precisa levar em consideração isso. Então, o judiciário leva em consideração, mas a gente que precisa ir com a informação, eles não vão atrás disso. Então, a gente sabe que o judiciário, em matéria de previdência, tem uma visão extremamente pró-segurado em muitos aspectos. Mas, assim, não é a gente abandonar o combate, né? Não é a gente jogar a toalha aquilo onde a gente tem argumento. Que a gente tem argumento, vamos continuar brigando. Mas, a partir do momento que já houve a sedimentação do entendimento ali por precedente vinculante e a gente não tem mais argumento, a gente, num sistema de precedentes vinculantes, para a gente brigar contra um precedente, a gente precisa ter argumentos para superar ou para distinguir o precedente. Então, uma coisa ou outra. Então, assim, não é que a gente queira internalizar tudo, a gente não tem como internalizar tudo, mas vamos discutir tema por tema, né, Sérgio? Foi até uma preocupação de Sérgio. A gente começou monitorando ali, levando um monte de tema de uma vez. Ele falou, não, vamos com calma, porque cada tema desse é muito complexo. Às vezes a gente pensa que a solução é simples, vamos mexer aqui no fluxo, só excluir uma pergunta, mas quando a gente vai aprofundar ali, as complexidades são imensas. Então, assim, vamos chamar para conversar. Quem está por trás daquilo ali, a DTI, na matéria de especial ali, vamos chamar a Fundacentro para conversar, vamos chamar os setores que estão envolvidos diretamente com aquela política pública, tema por tema, entendendo a complexidade, e nem sempre, no final das contas, a gente vai conseguir internalizar, mas tem coisas que, mesmo não conseguindo internalizar, a gente consegue aprimorar, né? E mesmo que a gente não consiga internalizar, a gente pode ver como a gente pode rever a política pública de alguma maneira, até por alteração legislativa. Claro que eu não estou ignorando aqui a complexidade de uma alteração legislativa, mas o que não dá é para a gente ficar ignorando uma jurisprudência consolidada em precedente vinculante e uma judicialização massiva sobre aquela questão e não levar para a administração. E aí, a gente internaliza, a gente muda, a gente briga por uma alteração legislativa, vamos tentar fazer alguma coisa, né? E aí, a gente não pode... Esqueci de novo, vou passar... Vai ficar nesse... Eu costumo falar que há um fenômeno da questão da hiperjudicialização em matéria previdenciária, a gente tem um fenômeno da retroalimentação das esferas, né? De um lado, o ativismo judicial na política pública previdenciária, que é inconteste, e, de outro, a ausência de internalização. Então, há um verdadeiro ruído de comunicação entre as duas esferas. A interpretação que o judiciário faz das normas é diferente, o INSS interpreta via IN, não muda, e quanto maior for esse ruído, maior será a judicialização, né? Então, não é, mais uma vez, não podemos abandonar o combate, mas o combate a gente faz ali, no contencioso. Depois de morrer o assunto, a gente não tem mais o que fazer, né? E a gente precisa começar a caminhar em falar de desjudicialização e não apenas pensando em paliativos para combater os sintomas da judicialização. Porque quando a gente pensa em especialização, em política de acordos, em gerenciamento,
aí o Desjudicializa Prev, né, fazendo a questão da desistência em massa. Tudo isso é fundamental, porque ou a gente arruma alternativas para trabalhar no contencioso com volume, ou arruma, né? Não tem outra saída. Mas, assim, a gente precisa começar a pensar nas causas, né? E as causas, claro que a gente não pode dizer, é só a questão da internalização. Não, a judicialização previdenciária ela é multifatorial. Aqui eu trago algumas causas, não tenho a pretensão de esgotar essas causas, mas a gente vê que parte dessas causas tem relação ali com as facilidades, né? Quando o judiciário facilita o acesso, quando a gente tem um processo praticamente gratuito, né? Mais de 80% das ações previdenciárias tramitam no GEF, que é um rito extremamente célere. E o GEF não é gratuito. Na Justiça Comum, você litiga com gratuidade da Justiça, que é uma das frentes que Sebastião está trabalhando lá para não ter essa gratuidade. Não precisa de nada, né? Basta você pedir que o Judiciário concede. Quando a gente no INSS, a gente tem ali uma plataforma digital, né? O meu INSS, o Ateste Média agora. Se a gente facilita o requerimento, e aqui eu não estou criticando, né? A gente precisa facilitar mesmo. Mas, assim, quanto mais facilidade, mais incentivo a requerimento e mais incentivo à judicialização. E tem coisas aqui que a gente não tem como tirar, né? Um processo célere é uma facilidade. Se a gente for mexer nisso, a gente está falando de efetivação de direito. A gente não tem como restringir acesso. A gente tem que facilitar mesmo. Mas aí é importante que a gente verifique que a questão da internalização depende de nós, né? Então, assim, a gente não tem como falar que é o grande tema desse workshop hoje, de redução de demanda previdenciária, sem passar pelo debate da internalização. E essa percepção ficou muito clara no evento que teve no ano passado, aqui em Brasília, da PROCPREV, lá na ProEstratégia. A gente teve lá a ministra, a Sucete, então, vários palestrantes, o colega Paulo Mendes, também, da PGFN, todos eles tocaram na tônica da internalização, né? E a gente saiu de lá muito empolgados. Não, e naquele momento, eu escrevi lá em 2019 sobre internalização, passei por um período extremamente desiludida, mas ali, André Lisboa também, meu colega, que está comigo na frente desse projeto, também super empolgado. Ele foi uma das pessoas assim responsáveis por retomar a minha empolgação nesse tema. A gente viu que não, tem alguma coisa diferente aqui. E realmente tinha, né? As pessoas estavam falando mais sobre isso. E o contexto político é favorável, porque a gente tem uma demanda também de redução de precatórios. Elvis trouxe aqui os números de precatório. O crescimento exponencial de precatórios é uma coisa alarmante. Quanto mais cresce a despesa em precatório, maior é o sinal da disfuncionalidade da política pública, né? Então, lá naquele evento, a gente se reuniu, Kelvis, né? Ontem eu fui chamar Elvis. Aí eu chamei Kelvis, porque é a junção de Kelvis e Kedma. Aí, nossa sub falou, você falou Kelvis? Aí eu falei, ela vive falando Kelvis. Então, lá a gente conversou, Kelvis, Evandro, meu coordenador, foi de Evandro, assim, a ideia, vamos criar um comitê. Então, e ele já fez o NUP ali no aeroporto mesmo, porque ele não perde tempo, né? Ele não vai ficar perdendo tempo no aeroporto. Então, ele já preparou ali o NUP, já fez a minuta da portaria, e a gente já começou a discutir, logo depois já conversou com o Felipe, que super abraçou a ideia. E aí surgiu a ideia do Efetiva Prev, né? Que é justamente um espaço de diálogo que a gente quer construir. Um espaço de diálogo que seja permanente. E aqui eu estou falando o tempo todo de sistema, porque há necessidade de construir um sistema, porque sistema dá uma ideia de permanência e organização, né? Então, o objetivo do comitê ele não é estabelecer metas e depois exaurir ali seu objeto. Quem estabelece metas quer ganhar o jogo, né? E a gente precisa continuar jogando, né? Esse campeonato aí é eterno, até porque a judicialização não vai reduzir, na verdade, a nossa ideia é que reduza, mas a judicialização não vai acabar, o judiciário não vai parar de pacificar temas em jurisprudência consolidada. Inclusive, a gente vê um movimento aí, quem trabalha no ProEstratégia, Tiago sempre fala sobre isso, né? A questão de que o SJ está querendo afetar tudo, então, tudo que ele percebe que tem uma judicialização ali significativa, ele quer afetar.
ele quer fortalecer o papel dele como tribunal de corte de vértice ali no sistema de precedentes obrigatórios. Então, a gente precisa estabelecer realmente um fluxo, um comitê que seja para ficar, né? Não é mais um grupo de trabalho transitório que cumpre as metas e pronto. A gente precisa desse sistema. E aí o comitê também vai ter a composição paritária, como já foi aqui falado, a ideia é que todos que participam ali da política previdenciária possam sentar e conversar, 3 representantes de cada instituição, PGF, INSS e Ministério, ali debatendo tema por tema e analisando as complexidades por trás de cada tema. Vou correr aqui para não tomar muito tempo de vocês. Quando a gente aqui são por que internalizar, né? Questão de desjudicializar, claro que a gente está falando o tempo todo aqui sobre desjudicializar. A questão da eficiência e da economicidade é muito mais eficiente que o segurado receba no âmbito da política pública do que esperar que aquilo ali vire uma ação judicial com juros e honorários. A judicialização das questões massivas, a gente tem que ter a consciência que implica o desvio da força de trabalho da advocacia pública, né? A gente deixa de dar atenção a muitas coisas que seriam relevantes e para construir uma estratégia ali no judiciário. E quando a gente... não, mas a gente faz acordo. Mas para a gente já fazer acordo, já teve a movimentação da máquina judiciária. A gente já teve o trabalho ali, já tem gasto de energia, de recursos humanos ali. A gente já gastou tempo com a demanda desnecessária. Né? Então, a questão da economicidade diz respeito à análise do caminho perseguido para a efetuação da despesa pública. Né? E se a gente for analisar o caminho da despesa pública até o pagamento do RPV precatório, a gente fica muito claro o desperdício de recurso público. Né? E aquela conta que considerava o risco da judicialização que o INSS sempre fez, porque nem todas as pessoas vão ajuizar o processo. Mas isso aí, hoje, a gente precisa parar para refletir sobre isso, porque a gente conta, como o Felipe falou aqui, com a advocacia previdenciária. Só um adendo que o TCU já se debruçou sobre isso e mapeou muito numericamente o quanto sai mais caro resolver um problema no judiciário do que resolver administrativamente. Um processo e um recurso que tramite perante o Conselho de Recursos sai muito mais barato do que um processo que vai para o judiciário. Então, assim, a gente tem que pensar no custo do processo e também no custo da movimentação da máquina judiciária. Né? Quando um processo é ajuizado, ele onera duplamente ali o Estado. Na movimentação da máquina judiciária e na máquina administrativa, o que a gente vai precisar ali movimentar para defender ali o ente público em juízo. Então, sim, com relação à conta que a gente precisa fazer será mesmo que as pessoas, a grande parte das pessoas não vão judicializar quando a gente tem um processo previdenciário praticamente gratuito, uma advocacia previdenciária ali fazendo uma captação, né, que a gente sabe como acontece, os honorários apenas no êxito, então a pessoa não tem nenhum custo, muitas vezes o segurado, muitas vezes não, na maioria das vezes o segurado já traça o caminho da judicialização antes mesmo do requerimento administrativo. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, de que mas poucas pessoas vão entrar, né? E a questão da isonomia, não tem nem o que falar, a gente precisa garantir um tratamento isonômico entre administrados e jurisdicionados. A questão da credibilidade institucional, toda vez que eu falo esse ponto da credibilidade, me vem à mente aquelas ACPs de efeito regional, né, que não tem mais hoje de efeito nacional, mas o INSS cumpria de forma regionalizada, mas não internalizava o precedente. Imagine o que a gente explicar isso para um segurado. O critério de discriminação para você receber o benefício vai ser se você mora no estado X ou Y. Então, assim, qual é o sentido? Né? A gente desgasta a credibilidade do INSS, sem dúvida, quando a gente cumpre uma decisão nesses termos. E fora que o cumprimento dessas decisões, a gente não tem uma sistematicidade, né? Como o Felipe falou aqui. A gente precisa ter a preocupação de sistematizar essas normas. Às vezes, uma ACP é cumprida, não consigo entender qual é o critério, porque tem a ACP que é cumprida diretamente na IN, lá, na IN geral, tem a ACP que é cumprida por uma IN separada, tem a ACP que é cumprida por uma portaria. Então, assim, qual é o critério? Né? Porque tantas normas, se para a gente, enquanto procurador, já é difícil identificar o posicionamento da autarquia, imagine para os servidores. E aí, Rodrigo falou ontem, na palestra dele, que tem uma parcela quando a gente vai tentar diagnosticar as causas, né, dos indeferimentos, tem servidores que não aplicam pelo desconhecimento da norma. Tem servidores que aplicam porque simplesmente não querem aplicar, né? Ele falou ontem, mas tem servidores que aplicam pelo desconhecimento da norma. A gente não pode permitir que isso aconteça.
Claro que vão ter servidores que, por mais que a gente sistematize ali, esteja extremamente organizado, eles ainda vão desconhecer. Mas o nosso papel de entregar aquilo ali devidamente sistematizado, a gente tem que fazer. Né? Não tem, mudou, internaliza, tem parecer do MPS, vamos colocar na IN. Né? Quando a gente fez um mapeamento ali das matérias que a gente já tem em OJ e parecer referencial no contencioso, a gente viu que algumas delas o Ministério já tinha concordado com a internalização. E a manifestação do Ministério é vinculante para a administração. E a administração simplesmente ainda estava, o INSS continuava indeferindo. Por qual sentido? Por desconhecer a norma, porque aquele parecer ali simplesmente estava solto, não estava na IN, e o servidor desconhece. Então, a gente precisa, uma preocupação do comitê também, é essa questão da sistematização do conteúdo. Deixa eu ver se passou alguma coisa. Aí, aqui, as duas frentes, né, de internalização. O comitê, o Efetiva Prev, não vai trabalhar, a ideia é que não trabalhe apenas com internalização. A gente também vai ter a oportunidade de, naquelas causas em que a gente verifique que há uma judicialização massiva, mesmo que não exista um precedente vinculante sobre aquela matéria, a gente identificar qual é o problema daquela judicialização, se é uma questão de aprimoramento, se é uma questão de falta de sistematização, como eu estava falando aqui. Então, a gente, assim, vai poder tentar entender as complexidades por trás de cada matéria, mesmo que não exista precedente vinculante, e sugerir ao INSS algum aprimoramento do fluxo. Né? Inclusive, o nosso primeiro tema que a gente está trabalhando, que eu até aproveitei para dar para a Felipe aqui, a explicação. A ideia é tentar, numa linguagem simples, objetiva, o mais fácil possível, para todo mundo compreender bem qual é o problema. O primeiro tema que a gente está trabalhando... Esse é o material. Não dá para ler, mas é só para ter noção do formato. É uma questão de ajuste administrativo, não tem precedente vinculante sobre isso. É a questão do salário maternidade da contribuinte individual ali, que faz o requerimento e, por responder uma pergunta no fluxo que tem lá, você se afastou do trabalho após o fato gerador, ela responde não. Ela responde não porque, às vezes, ela fica com... Às vezes, não. Provavelmente é isso. Fica com o receio de que o INSS entenda que ela perdeu a qualidade segurada. Então, ela responde não, o benefício é automaticamente indeferido. E aí ela entra na justiça dizendo que foi... eu respondi... O advogado, não, foi um equívoco, ela não compreendeu a pergunta. Né? Como é que a gente faz um fluxo que parece uma pegadinha, né? E claro que a ideia não é fazer pegadinhas, é deixar muito claro ali para o segurado a repercussão daquela resposta da pergunta. E mais, é dizer, não é só que ela entenda que ela não pode trabalhar. É um contribuinte individual. Claro que ela não vai, ela vai querer não trabalhar depois do fato gerador. Claro que ela vai querer não contribuir. Inclusive, se ela contribuir, o INSS suspende o benefício. Porque diz... Veja, precisa ter lá no fluxo. A contribuinte individual, ela não pode contribuir depois, para que ela saiba que ela vai fazer o requerimento e que não é para ela ficar contribuindo. Então, assim, isso é uma questão de aprimoramento no fluxo, é uma questão que não passa pela... Não há divergência de entendimento aí, e causa muita judicialização, né? Uma coisa que é simples de resolver. A gente escolheu um primeiro tema bem simples para a gente tentar aí, começar a emplacar e mostrar que dá certo a gente tentar aprimorar, porque aquele aprimoramento ali parece besta, mas o que vai ocasionar no impacto ali da judicialização é muito, muito grande. Né? É isso, pessoal. Assim, eu acho que nós não deveríamos encarar esse comitê como mais uma iniciativa de desjudicialização. É muito mais do que desjudicializar. Né? É uma questão de buscar isonomia, de buscar eficiência, aumentar a credibilidade do INSS enquanto instância capaz de resolver os problemas. Né? Não fazer do judiciário sempre um balcão ali do INSS. Não vamos internalizar. A ideia não é que a gente internalize tudo. Não é impossível internalizar tudo. Não vamos deixar de brigar. Né? A ideia também não é essa. Vai ser um trabalho conjunto ali com a PROCPREV, que a gente vai estar no judiciário brigando por aquilo que a gente ainda pode brigar. Na prática, nós sabemos que os desafios são imensos. É desafiador, sim, levanta grandes questionamentos, sim, tem a questão do orçamento, mas a gente não tem como ignorar mais esse assunto. Né? E se a gente conseguir criar esse sistema de internalização, que a gente vai conseguir, com certeza a gente vai estar caminhando para um lugar de maior coerência dentro da administração pública. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço novamente a Amprev
Não, vou passar a palavra. Só da minha apresentação. Eu agradeço à Amprev já é o segundo evento que a gente está fazendo sobre esse tema, e a Amprev está vanguardista, né, porque é uma coisa que nem ainda não está, o Efetiva Prev ainda não tem nem portaria, ainda vai ser assinada a portaria, mas a gente já está divulgando através da Amprev, então isso é muito importante. É isso, eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele continuar. Dá aula, né? Dá aula, dá. Eu, particularmente, estou muito empolgado com essa iniciativa, porque eu enxergo isso como um espaço de debate, um espaço de diálogo crítico, em que as pessoas elas vão sair um pouco do processo e olhar para o sistema como um todo, envolvendo o INSS, envolvendo o Ministério, com representação, falando em nome do Conselho, do contencioso, do consultivo, todo mundo junto, olhando o fluxo como um todo. Então, nos debates iniciais, eu não sei se continua essa ideia, mas a gente pensa em vez de estabelecer a priori qual será uma sistemática, a gente vai primeiro olhar os temas que já passaram. Vamos ver tudo que tem parecer referencial, vamos ver tudo que tem orientação ao contencioso, ver tema por tema, e definindo e entendendo o problema, o que travou em cada caso. Foi um processo que ficou parado num canto? Foi uma decisão deliberada ou uma decisão implícita do Ministério? Foi um problema operacional da autarquia? E aí a gente vai mapear, vai entender, vai, primeiro, dar solução tema a tema dos que forem sendo debatidos, e a gente vai ter um subproduto muito importante, que é um fluxo estabelecido. Para questões orçamentárias, a gente vai precisar falar com tal pessoa, para questões do INSS, a gente vai, em algum momento, sair dali com uma portaria que traga um sistema, que a Rebeca falou, que eu acho que não é um sistema de informática, é um sistema de caminhar de processo, de fluxo, muito bem delimitado para esses debates, e que a gente não tenha no futuro coisas perdidas como hoje a gente tem. Esse tema da incompreensão de fazer o pedido é curioso, porque eu trabalho com o INSS há 12 anos, eu estou na consultoria do Ministério e eu fui fazer um pedido de CTC para o meu pai, há um mês atrás. O caso é espetacular. Eu não consegui entender no meu INSS como eu tinha que fazer aquele pedido. Mas, assim, eu dou aula desse troço. Eu dou aula de CTC, eu tenho os alunos lá no cursinho, eu não consegui entender o pedido do meu INSS, eu tinha que ficar voltando. Aí eu pegava o telefone e disse, olha, cara, me desculpa aqui, mas eu não entendo. E aí, finalmente, eu fiquei muito feliz. O INSS, em menos de um mês, elaborou a CTC, acho que o pedido foi bem feito, estava redondo, e saiu a CTC. Chegou, eu recebi. Eu não entendi a CTC. Eu não entendi o resultado, o documento que me foi entregue, porque ele diz uns períodos, aí ele fala lá de outros períodos diferentes, e no final tem um quadro com outros períodos que não é nem o primeiro nem o segundo, e eu não sei o que foi reconhecido. Mas veja um absurdo. Da posição privilegiada que eu estou, eu não consegui fazer um pedido sozinho no meu INSS. Da posição privilegiada em que eu estou, eu não consegui entender o resultado. Então, esse é um tipo de dificuldade que a gente tem, que leva à judicialização, leva à elaboração de recursos, leva a conflitos e arestas que precisam ser aparadas. Então, nesse grupo, a gente vai internalizar algumas coisas, a gente vai orientar a administração de como melhorar algumas coisas, isso tudo vai ser debatido com olhar crítico, com debate, com um fórum e uma instância que eu acho que vai ser muito importante e estava faltando para todas as instituições. Porque se a gente para olhar, isso faz parte do trabalho de todo mundo, mas não é atribuição de ninguém. É a PFE e a INSS que tem que reduzir? É a PGF? É o Conselho? Não tem no regimento dizendo que é atribuição de um. É atribuição de todos, e cachorro de 2 donos morre de fome. Então, eu acho que esse fórum, esse Efetiva Prev, vem suprir um pouco essa necessidade. Vou discordar um pouco de você com relação às normas e ao entendimento, porque, pela minha experiência, quem mais entende de norma é servidor, não é procurador. Muitas vezes, eles sabem os pareceres que saíram da PFE e saíram da Procuradoria e do Conjur muito antes do procurador saber que aquilo existe. Existe um vácuo na organização de conhecimento, que também já foi apontada desde a época do PRIAP. Nós temos muita informação produzida e uma dificuldade enorme de localizar aquela informação quando precisamos. E aí você lembra que
teve uma notícia, eu não sei se foi por e-mail, se foi na PGF, comunica, enfim, a gente está caminhando também nessa esfera, e isso também vai ser debatido e, se Deus quiser, aprimorado aqui no Efetiva Prévia. E, por fim, uma reflexão que eu soube que foi colocada brevemente pelo secretário Adroaldo ontem, mas que no carro, quando eu estava vindo para cá, eu pensei e refleti mais um pouco. A PGF surgiu de dentro das autarquias. Nós éramos procuradores previdenciários, nós éramos procuradores do INCRA. E, naquele momento, a gente estava absolutamente dentro da política, junto, a gente fazia parte, a gente ajudava a elaborar, a gente tinha acesso a todos os sistemas, conhecia, fazia, debatia. E, muitas vezes, na minha atribuição do contencioso, um pouco mais de 10 anos atrás, eu fazia defesa sem nem perguntar para a autarquia. Porque, enquanto procurador, todos vocês aqui sabem o que é, qual é a postura, qual é a posição, e nós falávamos e, efetivamente, representávamos aquela autarquia, o nosso cliente. A gente nem tratava muito como cliente, porque nós éramos parte daquilo tudo. E o que eu percebo é que, ao longo do tempo, a gente vem se distanciando, em parte pelo processo de amadurecimento da AGU como um todo e da PGF. Quem está no assessoramento continua dentro do cliente, mas quem está no contencioso hoje olha aquilo como número, como processo, e a preocupação começa a ser simplesmente reduzir o meu trabalho. Eu quero reduzir a quantidade de processos, e muita gente, quando fala de desjudicialização, escuta falar, tem essa única esperança de, eu quero reduzir o meu volume, eu sou um procurador com a caixa cheia que eu quero reduzir o meu volume. Hoje, no Ministério, eu tenho tido um pouco mais de contato também com a Procuradoria da União, que era um universo distante para mim, e eu percebo que existe uma diferença, ainda existe uma diferença, que eu espero que continue existindo. A PGF, ela está dentro, ela está próxima do cliente, ela entende, conhece e toma para si a defesa. A PGU, ela já se afastou. Eu vejo que, às vezes, a administração ela tem um certo ressentimento de que o advogado público, lá na União, ele só coloca no processo aquele subsídio que recebeu. Se não tiver colocado, ele não acrescenta uma linha sequer. Existe um distanciamento entre o representante e o cliente. E esse distanciamento ele é muito ruim, ele é muito perigoso enquanto instituição, falando agora como carreira. Tá? A AGU ela tem uma força muito grande, a transversalidade que nós estamos presente em toda a esplanada, em todas as autarquias, em todas as instâncias do judiciário, mas essa força vem muito da nossa proximidade com o nosso cliente. A partir do momento em que a gente se distancia e se isso eventualmente vier a acontecer, a gente parar de tomar a defesa da política pública como nossa e ficar pensando apenas em reduzir processo, a AGU como um todo perde também em relevância. Então, no Efetiva Prévia, nós iremos internalizar algumas coisas quando considerarmos pertinente, nós iremos sugerir melhorias de fluxo quando considerarmos pertinente, mas vai ter muita coisa que gera uma judicialização enorme que nós não iremos e não queremos. Eu acho importante que não internalizemos apenas para reduzir o número de processos. A gente tem que fazer a defesa pública do nosso cliente por diversos motivos, quando isso for relevante. E, às vezes, o colega que está atolado de processo, na ponta, no juizado, ele acha que aquilo é uma causa perdida e que ninguém nunca mais vai conseguir vencer e que a gente tem mais é que internalizar mesmo. E aí eu queria deixar essa mensagem. Nós podemos, sim, ganhar vide revisão da vida toda. Ninguém acreditava, a gente perdeu no plenário do Supremo eletrônico, a gente perdeu no plenário do Supremo presencial, a gente perdeu nos embargos de declaração, e quando a advocacia pública se juntou com o Ministério, que se juntou com o INSS, PGF, PGU, SGCT, todo mundo fez um esforço conjunto, a gente conseguiu demonstrar, a gente conseguiu reverter um cenário que ninguém acreditava possível. E é importante que os advogados públicos tenham essa consciência e tenham essa noção muito clara. Enquanto não acabar o jogo, tudo pode acontecer. A gente, em algumas situações, vai estar assoberbado de processo, a gente vai continuar assoberbado de processo, porque a gente acredita que pode ser revertido no final. Não desistam pelo simples fato de ser volumoso. Às vezes dá trabalho, mas o nosso trabalho é esse. Somos muito bem remunerados para defender as políticas públicas e, em alguns casos, será necessário. Isso também vai ser um resultado, também vai ser uma resposta do Efetiva Prévia, dizer que é para continuar brigando, sim.
tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu acho que ficamos à disposição aqui para eventuais dúvidas e coisas. Em meu nome, queria agradecer e devolvo aqui, agradecendo mais uma vez a presidente Maria Santíssima, Sebastião, pela organização do evento. Acho que está sendo um sucesso e isso daqui só engrandece a nós todos. Muito obrigado. Bem, eu ia até ter uma reunião agora com a Santíssima, eu cheguei ontem à noite, como eu disse, de Minas, e realmente eu fiquei para esse workshop, né, e eu estou assim, extremamente feliz de estar aqui, né, escutando vocês, tanto Rebeca quanto Felipe. Eu estou no INSS, aliás, estou na Procuradoria desde 2003, fiquei na escola durante... Comecei, né, iniciei e fiquei durante 10 anos no Previdenciário. Depois eu entrei na escola e fiquei uns 7 anos na escola. E nesse período que eu estava na escola, eu fiz alguns livros, né, com colegas, até mesmo para a gente prestigiar o nosso trabalho, né, da advocacia pública, né? Foi Seguridade Social em Questão, eu não sei se vocês conhecem esse livro, e a Reforma Previdenciária na Visão dos Advogados Públicos. Estou dizendo isso porque a minha preocupação sempre foi de mostrar o nosso trabalho. E quando eu saí da escola, e agora eu estou no NGAP, e também trabalhando no Proestratégia, quando a Rebeca colocou aí do Proestratégia e da dimensão do Proestratégia para essa interiorização das decisões, eu fiquei muito empolgado aqui e fiquei muito satisfeito de escutar vocês, porque quando eu saí da escola, eu falo isso com muita, né, tranquilidade, eu vi o nível de advocacia pública que a gente chegou. Tá? Então, quando eu estava no Previdenciário, que a gente ficava lá enxugando o gelo, né, com aquelas, né, eu ficava pensando o que a gente poderia fazer para que o próprio INSS, né, tão desgastado, né, o que a gente podia fazer como advogado público para arrumar uma solução para aquilo e para isso que acontece no INSS, que é esse desgaste, tanto com o judiciário quanto com os beneficiários, né? Então, assim, e eu não achava soluções, digo com muita tranquilidade que eu não achava, fazia os livros, né, chamava os colegas, eles participavam e, né, a gente não conseguia mudar esse quadro. E eu estou muito assim, feliz, né, de escutar vocês aqui. Eu acho que foi esse workshop foi excepcional e até mesmo por isso tudo que vocês colocaram. E uma coisa que eu só queria colocar como contribuição, eu trabalho no Proestratégia em Minas, né, pelo TRF6, é a função aí da consultoria, né? O Roberto Barros, que é colega meu, fomos colegas de concurso, ele trabalha na PFE Consultoria, e às vezes eu colocava isso para ele, falava, Roberto, o que a gente pode fazer para auxiliar o INSS para que não haja tanta judicialização? Vocês trouxeram aí, né, extraordinariamente, vamos colocar dessa forma, tudo isso que vocês estão buscando, e eu acho isso aí fantástico. E o que eu queria só acrescentar, né, trabalhando no Proestratégia, e às vezes a gente tem essa visão do contencioso, né, para diminuir aí essa judicialização, é exatamente a função da consultoria, né? Eu acho que, dentro desses estudos que vocês estão fazendo, eu acho que o papel da consultoria para interpretar uma norma, né, e para trazer uma decisão, né, de um tribunal superior, eu sei dessa dificuldade, aí, sempre vivi isso, né, dessa divergência de interpretação, sempre, muitas vezes, né, pró-beneficiário, diferentemente, como você muito bem colocou, Felipe, né, e Rebeca, né, dos procuradores da Fazenda, né, que tem o CARF, isso aí é notório, essa facilidade que eles têm, né, porque lá eles trabalham, né, o judiciário interpreta como tem que ser interpretado dentro do princípio da legalidade no direito tributário. Mas no previdenciário não, né, vai sempre pró-beneficiário, né, como a gente muitas vezes vê no direito penal, né, o pró-réu. Mas, assim, a gente, dentro dessas soluções que vocês colocaram, tanto
do Proestratégia, mas eu acho que o fundamental aí é trabalhar, e na minha visão, a consultoria, né? A consultoria trazendo aí essas interpretações que são feitas aí pelos tribunais, né? A gente fez aí viramos aí a revisão da vida toda, que foi excepcional, né? Agora, temos decisões, e eu faço isso lá, né, trabalhando no Proestratégia, que a gente desiste dos recursos mesmo, estamos desistindo dos recursos, porque, muitas vezes, até estou trabalhando agora na matéria de educação, desistimos dos recursos, realmente não tem como a gente lutar com uma coisa como a gente fazia anteriormente, que não vai. Né? Por máximo que vocês aqui trabalhem, né, dentro no trabalho nos tribunais, mas tem coisas que a gente não tem como mais fazer. Então, por que não trazer, né, mesmo que não haja precedente, por que não trazer essa interpretação majoritária que o STJ está dando, que a gente vê que não tem mais solução, trazer aí para a consultoria? Acho que a consultoria, né, e o assessoramento tem que ter esse tipo de participação junto, né, aos gestores. Então, é só uma contribuição. É isso. Eu queria agradecer e assim parabenizar vocês por excepcional trabalho. Isso aí, para mim, eu fiquei aqui, como eu disse, eu tinha uma reunião agora com a Santíssima, mas a forma como vocês estão trabalhando, isso aí é excepcional. Parabéns. Obrigado pela contribuição. Concordo absolutamente na relevância da consultoria para esse trabalho. O Roberto Barros é um amigo pessoal. Eu fui um dos regionais do INSS durante 6 anos aqui no Norte Centro-Oeste e ele tem muito pouca chance de conseguir sozinho atender a demanda, porque hoje, assim como o INSS, assim como a PGF, a PFE-INSS também centralizou muito dos seus fluxos, muito dos seus processos, e as regionais, na autarquia, no contencioso, na PFE-INSS, se transformaram num mero braço de representação, mas a política, principalmente por ser uma política nacional, está sendo tratada na PFE-SED. E este grupo ele será composto por representantes do contencioso, da PGF, do Ministério e do INSS, sendo que, obrigatoriamente, os representantes do INSS, um deles será da PFE-INSS, e no Ministério, um deles será da consultoria jurídica. Então, a gente faz parte integrante e não poderia ser de outra forma, como você bem colocou. Então, está, sim, bastante englobado dentro do escopo. Doutor Felipe, doutora Rebeca, inicialmente parabenizar, né, dizer que é extremamente inspirador, né, todo esse trabalho que está sendo exposto, mas a pergunta não é nem enquanto representação do INSS, aqui com a colega Fernanda, é mais curiosidade acadêmica, né, profissional, também tenho formação jurídica, sobre os limites dessa internalização. Eu queria que vocês, se possível, trouxessem um pouco sobre isso, né? Porque, quanto aos precedentes vinculantes, que normativamente têm previsão de vinculação à administração, súmula vinculante, não há dúvida. Mas, em relação a precedentes que não têm normativamente essa natureza, os limites de internalização, eles estariam, por exemplo, limitados aos limites semânticos da norma, né? Ou seja, uma interpretação que conflita frontalmente com a norma, mas que está consolidada no judiciário. Quais são as possibilidades, quais são os limites, como é que permeia a viabilidade de internalização, para que a gente, inclusive, comece a pensar sobre os pontos que a gente tem mais potencial de avançar internamente nessa situação. É uma curiosidade, se puderem. Então, se eu compreender bem a pergunta, eu acho que quais seriam os precedentes que a gente vai considerar como vinculante para a internalização, e outro... Deixa eu só... voltando um pouco à questão da vida toda, por exemplo.
A ideia é que só internalize aquilo que está transitado em julgado pela instância competente para definir a matéria. Então, por exemplo, se a gente tem um precedente vinculante, firmado em repetitivo no STJ, mas que envolva a questão constitucional, a gente não internaliza, porque a gente não internaliza nem no contencioso isso, né? A gente espera, se a gente tem argumentos ainda para continuar brigando em a questão constitucional, a gente vai continuar recorrendo até que isso chegue no STF e decida a questão de forma definitiva e transitada em julgado. Na Fazenda, por exemplo, eles às vezes internalizam coisas que não estão transitadas em julgado, que tem embargos de declaração ali pedindo efeito de modulação. Então, a gente não na PGF, eu falei na PGFN, né? Antes eles internalizam coisas assim, aquela questão do ICMS na base de PIS e COFINS, o CARF começou a aplicar antes do precedente transitado em julgado e depois mudou e aquilo ali foi um pandemônio na administração. Então, para a gente, só vale aquilo que está devidamente transitado em julgado e pelo tribunal competente para definir a matéria, porque é assim que a gente internaliza no contencioso, mesmo que os embargos de declaração ali tenham efeitos de modulação, por exemplo, que a gente tem uma chance muito baixa de alguma mudança ali no entendimento, mas a gente aguarda o momento do trânsito em julgado e que seja o tribunal competente para definir. E mais do que isso, o objetivo aqui não é traçar uma regra cara crachá. A ADI internaliza, repercussão geral, não é isso. Aqui a gente vai ter um debate estratégico no sentido mais amplo, no sentido de olhar para o que está acontecendo e ver o que precisa ser feito. Se já temos um ADI com trânsito em julgado, se já temos uma declaração de determinado patamar, a gente vai internalizar sim. Se não tiver, a gente pode sugerir aqui uma estratégia de defesa. Se precisa de lei, a gente vai sugerir um projeto de lei. Se por parecer a gente consegue resolver, a gente bota na mesa do ministro, talvez ele assine. Então, a gente vai olhar para cada caso, entender o que está acontecendo, com foco, primeiro, na consequência, a judicialização. Isso está atrapalhando a vida de todo mundo, está atrapalhando a PGF, está atrapalhando o INSS, está atrapalhando o Conselho. Então, vamos olhar as causas e sugerir soluções. Às vezes é internalizar, às vezes não é. Então, cada situação vai ser tratada de uma forma e não simplesmente mandar automaticamente determinados cenários. Felipe, eu só vou complementar para colaborar. Vocês falaram tudo o que eu falaria, mas, enfim, nós, na PROCPREV, temos uma estratégia que a turma da equipe fala, a Kedma vai falar aquilo, que é a seguinte: isso sim, isso não agora, porque, no fundo, não é matemático. Acabou, coloca lá. Existe também uma questão política na atuação, estratégica na defesa, e foi muito interessante esse evento. A Amprev, vou te cumprimentar pela programação, inclusive. Quando ela começa ontem, e nós colocamos a nossa forma de trabalho, pró-estratégia, como tudo funciona, e eu vejo esse ato como ato final mesmo. Porque uma parte vem na defesa, no começo do trabalho, do colega que vai na ponta, vamos colocar esse precedente que vai ser julgado, e terminou. Terminou, e agora? E agora nós vamos discutir no efetiva se é um assunto, como nós vamos tratar esse assunto. Cada um de uma maneira. Tem assunto que nós sabemos que vai ser mais difícil e que ele vai ficar parado num setor por um tempo, que precisa de um trâmite administrativo, da oitiva de um servidor, do como fazer. Cada caso vai ser um caso. E, por isso, o comitê vai se reunir para discutir, e, por isso, a múltipla participação de órgãos e instituições. Vou passar para o doutor Sérgio, da PFNSS. Obrigado, Kedma. Em pé? Pois não. Pois então, ontem a gente, no final da palestra, a gente falou um pouco sobre isso, né? No finzinho, a gente não chegamos a adiantar, porque o Efetiva Prévia ia ser apresentado hoje. Então, para quem não estava aqui ontem, eu sou Sérgio Brum, eu assumi a Coordenação Geral de Matéria de Benefício em janeiro. E, rapidamente, fui procurado para tratar dessa iniciativa da desjudicialização por meio desse comitê. E a minha primeira dúvida foi a do Rodrigo. Como é que a gente pode, o que a gente vai fazer de diferente nesse comitê? Né? Porque se você já tem, em alguns casos, a súmula vinculante que já tem um efeito de internalização, né, automática, ou se não é automática na prática, é só uma questão efetivamente de operacionalizar. O que vai ser diferente aqui?
chegamos até a ter uma reunião online que é com um grande grupo do COEG-PREV, lá, os procuradores que atuam, e a gente chegou até a ter talvez um inicial ruído, em termos de até onde a gente podia ir. Né? E, para mim, esse ruído se dissipa quando a gente vê realmente o formato proposto, que é um formato com participação do INSS e do Ministério, e não apenas dos órgãos jurídicos. Não é um comitê jurídico, não é um comitê que a gente vai discutir interpretação jurídica. Ele vai funcionar na medida em que o INSS e o MPS se fizerem representar e participarem das discussões, participarem das construções, das soluções. Então, a visão do INSS acompanhado da PFE e INSS e do Ministério acompanhado da Conjur é fundamental para o funcionamento do comitê. Era só isso que eu queria complementar. Doutor Felipe e doutora Rebeca ganharam um fã. Né? Doutor Felipe já me tem como fã há muito tempo, trabalhamos já no Conselho. Em relação à pesquisa que a doutora Rebeca, eu gostaria de fazer uma contribuição. Coincidentemente, também em 2019, no mestrado, eu fiz a pesquisa relativa à desjudicialização e para dar efetividade ao processo administrativo. E uma das conclusões que chegamos na pesquisa é justamente a aplicação do princípio da legalidade no sentido amplo, ou o princípio da juridicidade, para que nós possamos ter menos judicialização e também, já como visão de conselheiro, menos recursos administrativos desnecessários. Eu acho que a angústia que os procuradores têm com a quantidade de processos judiciais, nós também, no Conselho de Recursos, hoje com quase 1.600.000 processos represados a serem distribuídos e mais de 380.000 já distribuídos, sendo julgados atualmente, seria muito... pelo menos o meu desejo, que o Conselho também tivesse no grupo de entidades para poder participar do Efetiva Prévia, e gostaria também, se possível, de obter os slides para efeitos de pesquisa acadêmica e contribuir com a Efetiva Prévia, com a minha dissertação de mestrado, que, coincidentemente, ontem, foi publicada a 2ª edição dessa dissertação que virou livro. Tem um outro livro tratando da jurisprudência administrativa e gostaria de fazer essa contribuição, dando de presente para a equipe essas 2 obras para servir de subsídio para os trabalhos também. Obrigado. Obrigado. O Conselho vai estar presente, certo? Não formalmente, porque o Conselho está inserido dentro do Ministério. Então, da mesma forma que a gente não vai colocar na portaria formalmente a Secretaria do Regime Geral, a Secretaria do Regime Próprio, a gente não vai colocar formalmente o Conselho, mas, em todos os momentos que a gente for debater matérias atinentes ao Conselho, podem ter certeza que o Conselho, Dr. Paulo, enfim, todos serão convidados, a presidente Ana Cristina, etc. Não sei se tem mais alguma dúvida específica. Como? O Conselho Recursal participa, sim, representado pelo Ministério. E aí, talvez, eu não sei se seria um apontamento final, muitas vezes, quem está na ponta, quem está com os processos na caixa, segurando o boi pelo chifre, como dizem, não tem a visão estratégica, não tem a visão do todo que foi discutido por outras pessoas em outras instâncias. Isso não é nenhum demérito, isso faz parte do sistema, e isso me foi ensinado pelo INSS, numa capacitação. Eu estava lá no Amapá, recém-ingresso no cargo de procurador, o INSS fez uma capacitação para os servidores, me convidaram, eu fui, e fizeram uma dinâmica de grupo que eu percebi, naquele momento, que, da sua posição de conselheiro, de procurador, de servidor do INSS, às vezes a gente não tem a visão do todo que só quem está distanciado dos fatos consegue ter. Muitas vezes, decisões são tomadas e a gente recebe uma determinação de fazer algo em determinado sentido, ficar contestando e enxugando gelo até o oceano secar. E a gente não entende, aquilo gera uma frustração e você não sabe por que você está fazendo isso. E talvez esse seja um dos grandes méritos deste evento hoje. A Amprev organizou... Muito obrigado. A Amprev organizou isso e é uma oportunidade que a gente tem de comunicar
a todos os envolvidos, do INSS, do Conselho, da Procuradoria, algo que está sendo feito. Nós estamos pensando, debatendo, vendo caso a caso, algumas serão internalizadas, algumas serão objeto de propostas diversas, de alteração legislativa, de fluxo, de alterar o sistema lá do meu INSS, e, às vezes, a gente vai baixar uma orientação de que, por favor, continuem recorrendo. Por favor, a gente não vai alterar agora a IN, e a gente vai continuar mandando para o Conselho, vai continuar judicializando. Isso talvez gere uma frustração. Então, isso é um mérito do evento, que a gente possa comunicar a todos os envolvidos que a coisa está sendo pensada, como aconteceu na estratégia do prévio requerimento. Eu era um procurador recém-ingresso, e eles me disseram, você vai receber um processo e você não vai contestar o mérito. Ele está pedindo aposentadoria. Ele não tem idade, mas você não vai dizer que ele não tem idade, você só vai entrar com uma preliminar. Ausência de prévio requerimento. Eu ficava ensandecido com aquilo. Enquanto procurador na ponta, que estava com a minha carga de processo, eu não tinha a visão da estratégia que tinha sido desenvolvida. E levou muito tempo até que eu entendesse que aquela estratégia fazia sentido. A gente teve uma vitória representante massiva, que até hoje é muito representativa, uma tese cara para a autarquia, uma tese cara para a PGF. Então, a mensagem talvez seja essa. Ao ficar enxugando gelo, lá em Minas Gerais, no seu núcleo de NGAP, não é isso? Talvez, enfim, talvez o procurador se sinta um pouco desestimulado, mas saibam, faz parte de uma estratégia maior, a instituição está pensando, e qualquer pessoa, de qualquer ponto dessa cadeia, que todos os elos são muito importantes, se tiverem contribuições, se tiverem apontamentos, por favor, serão muito bem-vindos e muito importantes. Tá bom? De minha parte, obrigado. Só para finalizar, Gustavo, eu agradeço pelo presente. Eu acho que meu livro não foi publicado ainda, eu estava esperando, como eu disse, a publicação da portaria, né, do FT Prévio, e estava esperando também o seu trabalho para poder citar no meu, né? Então, eu vou incluir lá, com certeza, a referência ao seu trabalho. Muito obrigada, tá? Obrigada a todos. Bem, gente, obrigado, então. Agora nós podemos encerrar as transmissões, tá bom? Eu vou dar sua orientação aqui rapidamente da oficina. Encerrou? Falar amenidades, mineiro do interior adora falar amenidades. Bem, Jéssica, é coisa bem rápida. Como eu disse, nós juntamos 2 oficinas a pedido, tá bom? Então, nesta parte aqui atrás de vocês, vai ficar benefícios rurais e benefícios assistenciais. E, ao final do corredor, aqui à direita, vai ficar a implementação ou a efetivação dos benefícios administrativos e judiciais, tá bom? Então, acho que o Kedman vai coordenar o trabalho lá do final, e a nossa coordenadora temática vai coordenar o trabalho aqui na oficina ao fundo. Em torno de, eu vou dar 1 hora mais ou menos das oficinas, né, por volta de 11h30, não é isso? 12h30. 12h30 vocês voltam para cá, para a gente fazer uma mini plenária, aí o coordenador das temáticas de ontem e de hoje faz um breve resumo para depois nós condensarmos os trabalhos, tá certo? É isso, e ao final nós teremos o encerramento 1 hora com coffee break, e nós vamos distribuir as agendas para quem não as tem ainda, tá bom? Então, vamos para nossas oficinas agora e até mais.